queridos irmãos, estamos aqui novamente, diante de vocês, mais um dia, que fez o Senhor. Por isso eu digo, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Quando entramos diante da palavra de Deus, nós percebemos quão grande é a responsabilidade que o Senhor nos incumbiu como seu povo de anunciar esse evangelho. Neste dia nós estaremos fazendo uma breve reflexão com vocês sobre as jornadas de Jesus Cristo, onde ele desce ali da Galileia, iniciou seu ministério na Galileia. Depois, metade do seu ministério, ele desce ou sobe, mais especificamente para Jerusalém, onde ele vai concluir ali a sua obra e a sua missão, de resgatar a humanidade. Também a gente vai perceber que no fim desse momento, inicia-se a implantação da igreja de Jesus Cristo, ou seja, da sua igreja. E dessa igreja fazemos parte nós, o povo de Deus, ou seja, o povo chamado igreja. E nós estaremos, antes do início dos nossos comentários, nós estaremos apresentando para você uma vinheta, um pequeno vídeo, e esse vídeo ele ilustra bem, qual é o objetivo da nossa reflexão na tarde deste dia. Então nós convidamos você, sempre lembrando, ao ver esse vídeo, ao assistir esse vídeo, mantenha a sua Bíblia aberta nos textos que nós apresentaremos. Basicamente estaremos com base da nossa reflexão os 3 primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, o qual foi escrito pelo Lucas, o médico, o doutor Lucas, que teve o cuidado de registrar atenciosamente cada evento ali que ocorreu naquela região ali da Palestina. Então, eu peço para que vocês acompanhem esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, você possa realmente confirmar lá, se inscrever no canal, para que vocês possam receber a cada vez que eu fizer o upload, para cada vez que eu colocar os meus vídeos, você receba uma mensagem, vocês possam receber esses conteúdos. E também, principalmente, compartilhar com outras pessoas daquilo que Deus tem colocado no meu coração e que eu também tenho compartilhado com vocês. Pronto, pessoal, diante deste pequeno vídeo, dessa pequena vinheta que nós acabamos de apresentar para vocês, você já tem uma síntese, do nosso vídeo, do objetivo do nosso vídeo. E aí nós poderemos iniciar essa nossa fala, essa nossa breve reflexão sobre a perspectiva do tema Um Povo Chamado Igreja. Um povo ao qual Deus chamou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo para dar continuidade à missão de redenção do homem, da humanidade. Então nós podemos ver no livro de Atos dos Apóstolos, nos 3 primeiros capítulos, ali a igreja de Jesus Cristo já implantada, já comissionada, e nesses 3 primeiros capítulos nós vamos ver o início, a partida inicial da missão da igreja de Jesus Cristo, do novo povo de Deus, já que podemos assim chamar, porque na realidade o povo de Israel, o povo israelita continua sendo um povo escolhido por Deus. E nós percebemos lá em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 9 e 10, onde lemos: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia,
mas agora alcançastes misericórdia. Não é? Então aqui um novo povo, um povo escolhido por Deus, um povo desde antemão já previsto por Deus lá pelos profetas, quando haveria um povo que não aguardava a vinda do Messias, mas que, tendo o povo de Deus rejeitado ao Messias, este povo agora foi enxertado na árvore de Abraão, e agora esse novo povo chamado por Deus, vai se incumbir da missão de proclamar o Evangelho a toda a criatura. E aqui, com o finzinho do livro de Lucas, né, e o início do livro do Atos dos Apóstolos, que na realidade ambos são de autoria do médico Lucas, não do Dr. Lucas, e a gente vai ver aqui a continuidade. Né? Então, a vinheta que nós apresentamos ilustra plenamente, perfeitamente, não é, os eventos que nós comentaremos ao longo desta breve reflexão. Né? Então, o movimento ali que a gente vê no vídeo, o movimento de Jesus da Galiléia para Jerusalém, narrado por Lucas, enquanto Lucas narra, não é, a missão de Jesus, Atos narra a missão da igreja. Então fica bem distinto ali, Jesus Cristo da Galiléia, como inicia o seu ministério ali na Galiléia, e nos livros, nos 3 primeiros evangelhos, nos evangelhos sinóticos, a gente vê mais ou menos a metade do livro, não é? A primeira metade do livro falando da missão de Jesus Cristo ali na região da Galiléia. Em seguida a gente vê Jesus Cristo descendo, ou poderíamos dizer subindo para Jerusalém, e ele vai completar o seu ministério ali em Jerusalém. Ao passo que Lucas ele vai agora realçar, encerrando o ministério de Jesus em Jerusalém e o início em Jerusalém da missão da sua igreja. Né? Então, fazendo aqui um pequeno trocadilho entre a palavra Atos dos Apóstolos e o ato que a gente vê nos atos da dramaturgia, que são que partes sequenciadas de uma mesma apresentação, nós podemos perceber que aqui nos 3 primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, não é, a narrativa, não é, da autorização que Jesus dá, da missão e dos efeitos que o trabalho, que a igreja de Jesus Cristo ela vai dar início, né, vai dar partida ao início de uma nova era, de uma nova época na vida da humanidade. O primeiro ato, não é, desta narrativa, né, do texto de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a igreja nasce sob o poder do Espírito Santo. Atos, capítulo 1. Antes de iniciarmos o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, que é o texto áureo, né, para essa reflexão desse dia, gostaria de antecipar aqui os 2 versículos anteriores, versículos 6 e 7, onde encontramos as respostas de Jesus Cristo quanto à busca incessante do homem pelos últimos acontecimentos, a doutrina das últimas coisas, a escatologia. E o texto de Atos, capítulo 1, versículos 6 e 7, nos diz: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhe Jesus: Não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Né? Aqui, para Jesus, né, não era importante para eles saberem as épocas, quando viria a acontecer o final dos tempos, né? Até mesmo porque o Senhor deixou, né, escrito ao longo do Novo Testamento e ao longo do texto bíblico, né, indícios, indicações, não é, de como aconteceria aqueles últimos eventos. E essas buscas por esses textos, a interpretação, as exegeses feitas sobre esses textos, né, tem gerado bastante conflito, controvérsias. Isso não é bom para a obra da expansão, da proclamação do Evangelho. Basta tão somente que cada um cumpra o seu papel como membro daquele corpo, como membro da igreja de Jesus Cristo. Né? Ao passo que justamente no versículo 8, nós já vamos ler: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo,
que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Caberia ao homem, caberia à igreja de Jesus Cristo, caberia aos seus servos, não se preocupar quando se daria a vinda de Jesus, porque o certo é que Jesus virá, né? Independente das circunstâncias, importa que quando o Senhor voltar, encontre fé, encontre o seu povo cumprindo a missão que ele deu, né? Então, para Jesus, o importante aqui era o avanço missionário da igreja de maneira simultânea e não necessariamente sequencial, quando ele diz na Judéia, Samaria e até os confins da terra. São as conhecidas missões, né? As missões da igreja. Então, o texto não está dizendo, Jesus Cristo não está dizendo que as coisas teriam que acontecer. Vamos evangelizar primeiramente a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o mundo. Não. Esse trabalho de avanço, de proclamação do evangelho, ele é um evento simultâneo. Deus levanta pessoas para pregar dentro da sua própria casa, do seu bairro, do seu estado, do seu país e também até os confins da terra. Deus tem levantado obreiros para cumprir realmente essa missão. Então, para isso, a igreja ela é um povo em movimento na busca pela salvação do homem, né? Então, o primeiro ato dos Atos dos Apóstolos é justamente isso. A igreja nasce sob o poder de Jesus Cristo. O segundo ato, o ato de número 2, a igreja espalha-se por toda a terra. Aqui a gente já vai ver a igreja começando a se espalhar por toda a terra. Atos, capítulo 2. É o meu sogro, né, de saudosa memória, ele muitas vezes levantava a sua voz dentro lá da igreja da qual ele fazia parte, e estava sempre dizendo, né, nós precisamos sair de dentro dessas 4 paredes. E qual era a intenção dele com esse discurso, com essa insistência? De que a igreja precisava se mobilizar, sair das 4 paredes e anunciar o evangelho. A igreja, eu entendo que é o local, como um quartel, o local onde o soldado ele se prepara. Mas a missão do soldado não é ficar aquartelado. A missão do soldado é sair para o campo, né? O campo é nosso local de batalha. Então a igreja precisa sair das 4 paredes para a obra evangelizadora. E Jesus Cristo fez isso com a sua igreja, né? Quando ele disse, não, permanecei em Jerusalém até que venha sobre vós o Espírito Santo. E agora aqui em Atos 2, o Espírito Santo de Deus ele desce, né, para a igreja, há toda aquela manifestação de poder, e a gente que nós já conhecemos, né? Então, o plano de Deus era de instituir a sua igreja, não foi para ficar ali em Jerusalém, mas para a sua igreja se movimentasse, né? Então, vê ali os movimentos de perseguição contra o povo de Deus. E aqui eu chamo a atenção, fazendo uma referência a essa questão de a igreja se movimentar, de a igreja se mobilizar. Voltamos lá ao início das Sagradas Escrituras, quando lá em Gênesis capítulo 11, versículo 8, o Senhor promoveu o primeiro espalhamento do seu povo. E assim nos diz o texto, assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Naquele momento em que o homem estava tentando construir uma obra que chegasse ao céu, e naquele momento aprove a Deus de que o homem não se preocupasse em fixar ali naquele local. A terra precisava de ser povoada. Então, sob a vontade de Deus, aquele povo foi espalhado e foi um grande espalhamento humano naquele momento. E a Bíblia registra tantos outros movimentos, né, de espalhamento que Deus promoveu, e poderemos citar aqui alguns deles, como por exemplo, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 6, Levítico 26, 33, Deuteronômio 4, 27, Salmos 106, 27, Jeremias capítulo 9, versículo 16, Ezequiel capítulo 12, versículo 15, o próprio Ezequiel capítulo 20, versículo 23, o capítulo 22, versículo 15, Zacarias 10, versículo 9, e Jeremias, capítulo 13, versículo 24, entre outros tantos exemplos,
e que Deus realmente coloca o seu povo sempre em movimento. Né? Quando o povo de Deus saiu do Egito, né, para a Terra Prometida, houve um grande deslocamento de massa, uma massa de mais de 2 milhões de pessoas. Então, no livro de Atos, a igreja está espalhada, mas em Atos capítulo 12, o Senhor gera um ambiente propício para a proclamação do Evangelho, ou seja, Deus está lá mobilizando o seu povo, enviando o seu povo, mas ao mesmo tempo, simultaneamente, Ele está preparando o ambiente para que ali o povo de Deus ele possa proclamar o seu Evangelho. E no dia de Pentecostes, ali a igreja pregou o que realmente aquela sociedade precisava ouvir. Não é? Então houve essa grande mobilização do povo de Deus. Em terceiro lugar, essa ação da igreja manifestou o poder de Deus. Ou seja, quando a igreja trabalha, quando a igreja se mobiliza, ali Deus opera os seus milagres. E naquele evento houve o quê? Vento forte, línguas como labaredas de fogo e língua falada por israelitas, entendidas por gentios, e ainda o derramamento, o dom do próprio Espírito Santo. Portanto, como igreja, devemos refletir o desejo de proclamar a um povo que está sedento de ouvir a palavra de Deus. Os campos estão brancos para a colheita, conforme Mateus capítulo 9, versículo 38 e Lucas capítulo 10, versículo 2. Aqui nós percebemos o poder atuante da igreja. Jesus Cristo lá ele diz, né? E ser-me-eis testemunhas até os confins da terra. No poder do Espírito Santo, toda aquela obra ali foi feita. Aqui a igreja já está se espalhando. Os primeiros movimentos de espalhamento no sentido de proclamação do Evangelho. O terceiro ato que nós destacamos no terceiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê a igreja também opera milagres no nome de Jesus Cristo. Evidentemente que a missão principal da igreja é pregar o Evangelho, como está previsto lá em Mateus 28. Né? Mas Deus concedeu autoridade e poder a essa igreja para operar milagres, sinais, prodígios. Né? E o que a gente vê que aconteceu com o apóstolo Paulo, com o próprio apóstolo Pedro, né? Quando lá em Atos capítulo 3, versículo 6, nós vamos ver o episódio corrido ali na porta do templo, na porta formosa, onde Pedro e João, eles chegam, né, e tem lá o coxo que está à porta, e aquele homem, ele pede uma esmola, ele pede uma ajuda, e o apóstolo Pedro, ele vai proferir a memorável frase onde ele diz, e desse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Não é? Então, no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, os apóstolos, os servos de Deus, eles têm operado maravilhas no meio da sociedade, uma sociedade corrompida, mas uma sociedade que carece infinitamente das misericórdias de Deus. E Deus continua, né, com a mão estendida para socorrer. Jesus Cristo, podemos dizer simbolicamente, continua com os braços abertos para acolher aqueles que, arrependidos, busquem nele a salvação. Há um hino no cantor cristão, né, um hino de número 7, que tem como título Maravilhas Divinas, onde nós lemos lá no refrão, uma pequena parte do refrão, ele diz: mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Aqui nesse texto fala de todos os milagres que Deus pode operar, no sentido de ajudar o homem, de salvar o homem, de beneficiar o homem. O maior deles é o da salvação. É quando Deus demonstra o seu amor pelos homens. E Cristo prova seu amor por nós, Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia também nos diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes quer que ele se salve. Então, esses três atos, nesse primeiro momento do livro, início do livro de Atos dos Apóstolos, vemos aqui o Senhor Jesus, ele implantando, ele capacitando,
ele autorizando, ele conferindo o poder do Espírito Santo, ele enviando a sua igreja. E a igreja começa agora a manifestar a glória de Deus através dos sinais, milagres e prodígios feitos por seus apóstolos, né? E em considerações finais, eu gostaria de destacar alguns pontos, e o primeiro dele aqui, com base no que nós dissemos nessas breves palavras, nessa breve reflexão. Eu dirijo essa palavra a você que me assiste, a você que me ouve. Diante de tudo isso que nós falamos, a sua igreja, ela é uma igreja missionária, ela tem sido uma igreja missionária, ela tem compreendido e atentado para o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, onde nós lemos: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo ele nos compromete. Ele nos compromete com o ato de tendo sido reconciliado com o próprio Deus. Ele também nos incumbiu o ministério da reconciliação. Para que assim como nós um dia fomos alcançados, alcancemos também outros. Há no calendário da sua igreja, na agenda da sua igreja, algumas datas, atividades arroladas, voltadas para a obra da evangelização. Qual tem sido o compromisso da sua igreja com a obra missionária, com o anúncio do evangelho? Por fim, e você? O espírito missionário já está em você? Já habita em você? Você já compreendeu o advento de Pentecostes, o advento dos ensinamentos de Jesus Cristo, da ordem de Jesus Cristo, para que nós fôssemos até os confins da terra? Você já tem esse espírito? Não estou perguntando se você é missionário, mas se o Espírito de Deus, esse Espírito que nos leva a obedecer, a buscar e fazer a vontade de Deus, habita em vós, mesmo que você não se torne um missionário, aqueles que vão a uns campos, mas você ora, você contribui, você intercede por aqueles obreiros, você encoraja, encaminha, prepara outros irmãos para que eles possam ir aos campos, tanto os campos mais próximos como os campos mais longínquos. Esse espírito bate dentro do seu coração. Se isso estiver ocorrendo, louvado seja Deus por sua vida, continue nesse santo propósito e contagie outros para que outros possam dar continuidade à obra de Jesus Cristo. No texto das Sagradas Escrituras nos diz, nos mostra que o livro de Atos dos Apóstolos ele vai até o capítulo 28. Mas eu me surpreendi há um tempo atrás quando alguém diz: você conhece o capítulo 29 de Atos? E naquele momento eu já sabia que o livro de Atos dos Apóstolos ia até o capítulo 28. Eu fiquei sem entender o porquê do capítulo 29. Aquela pessoa não me respondeu, deixou para que eu refletisse. Mas que ao longo dos anos da minha caminhada como crente, como evangélico, como servo de Deus, eu vim entender que o livro de Atos dos Apóstolos, ele não encerrou-se ali no capítulo 28, e que nós, Igreja de Jesus Cristo, hoje, é que estamos escrevendo o capítulo 29 de Atos. E esse livro só se concluirá quando Jesus Cristo voltar nas nuvens para levar a sua igreja, para fazer a justiça àqueles que consagraram, entregaram suas vidas, obedeceram à vontade de Deus, anunciaram o evangelho. E aí nesse dia será encerrado o livro de Atos dos Apóstolos. Então, tanto eu como você temos a grande responsabilidade de escrever as últimas páginas, os últimos versículos de Atos dos Apóstolos, capítulo 29, porque nós também, como os apóstolos, fomos enviados para anunciar, para proclamar as boas novas de salvação. Que neste dia nós possamos refletir e pensarmos qual tem sido a nossa posição diante do ID de Jesus Cristo. Como nós temos anunciado, com que dedicação, com que vibração nós temos falado do amor de Jesus Cristo. Pare para pensar, pense nisso, reflita nisso, e tome uma posição. Se sua igreja ainda não tem esse espírito, desperte no seu pastor, desperte na liderança da sua igreja, mas primeiramente,
desperte no seu coração o desejo de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo até que ele venha. Porque enquanto esse Evangelho do Reino não for pregado a toda criatura, ainda não será o fim. Então, a vinda de Cristo depende do trabalho, da mobilização, do espalhamento da sua igreja, da igreja de Jesus Cristo, tá certo? Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor toque o seu coração, e o Senhor continue confirmando a obra que Ele propôs no meu coração, de anunciar o Evangelho, de fortalecer o coração dos irmãos, né? E que na oração dos irmãos o meu coração também seja fortalecido. Por isso nós pedimos, né, que você que está assistindo esse vídeo, né, que você realmente possa, ao final, dar seu like, confirmar, não é? Se inscrever no canal, para que este servo seu, para que este seu irmão, seu amigo, ele possa continuar fazendo a obra que o Senhor requer das minhas mãos, mas também não só da minha, mas também das suas mãos, né? Fiquem todos na paz de Deus e até uma próxima oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor.